Olá, gente! Para quem não me conhece, eu me chamo Lisana, sou pedagoga, trabalho com educação e sou mãe do Gabriel. E hoje eu venho dar continuidade ao nosso livro Propósito. Hoje com o tema Esquecimento da Visão. Normalmente, até o início da juventude, uma pessoa ainda tem a visão clara daquilo que veio fazer. Carrega um forte anseio, traz consigo sonhos que são expressões do seu propósito, mas aos poucos vai se esquecendo e acreditando nas vozes externas que insistem em dizer que esse sonho é impossível de ser realizado, que esse caminho não é bom, ou ainda que a pessoa não tem capacidade para isso. Aos poucos, ela vai cedendo essas vozes até que desiste e se esquece completamente dos seus sonhos e passa a sonhar o sonho dos outros. Muito comum, né, gente? Principalmente quando o jovem chega nessa idade em que ele tem que decidir o curso, por exemplo, para a sua vida, que precisa fazer, ou que não quer fazer, mas que os pais decidem como algo que seja muito importante, então que tem que fazer. Por exemplo, a menina, desde cedo, quando você tem um filho, uma menina, uma filha, e aí a mãe quer demais que ela entre no balé. E aí ela entra no balé. E a mãe que nunca conseguiu fazer o balé, deposita toda aquela expectativa e tal, incentiva de todas as formas. Quando essa criança cresce, ela cresce ainda gostando do balé, né? Se conseguiu ter afinidade com o balé, até porque dançar é muito bom, dançar é leveza, traz sensação de bem-estar, exercita o físico. E aí quando essa criança cresce, que fica uma jovem, ela diz que vai ser professora de balé. E aí, o que é que pode acontecer algumas vezes? O que pode acontecer é dessa mãe falar: não, professora de balé, não, você tem potencial para muito mais. Você precisa ter outra formatura, outro curso. O balé não. O balé é algo que você faz para o seu lazer, mas para você viver de balé, não. E aí, muitas crianças, muitas meninas se identificam no balé, o que é comum, né, mais da gente ver. Gostam da dança, querem viver da dança, mas são orientadas a procurar algo que não seja a dança para viver dela. Algo que você goste, que te faz bem e que você ainda pode viver, né, dessa profissão que você escolheu, que você se identificou. Então, isso, por exemplo, é um dos exemplos que acontecem quando a gente, né, aos poucos vai cedendo essas vozes, vai deixando de acreditar nos nossos sonhos para realizar o sonho dos outros. Se já teve a oportunidade de acompanhar o crescimento de uma criança, você sabe que ela nasce confiando e amando com toda a sua pureza. A criança que ainda não foi corrompida e contaminada pelas crenças e misérias dos adultos à sua volta, simplesmente segura na mão do pai e da mãe e vai com eles, sem saber para onde estão levando. Contudo, aos poucos, ela deixa de confiar. Começa a ser atingida pelo medo na forma da desconfiança e da insegurança, pelo ódio na forma da raiva e da vingança. Mas por que isso acontece? Porque ensinam isso para ela. Desde cedo, a criança aprende que é uma vítima das circunstâncias externas e com isso também aprende que precisa se defender. Aos poucos, vai criando os mais variados mecanismos de defesa e adquirindo crenças e condicionamentos limitantes. Tais mecanismos são limitantes porque, ao mesmo tempo em que servem para proteção, geram separação e esquecimento do que realmente querem, esquecimento dos seus sonhos, separação de quem são.
Os muros que você constrói ao seu redor para se proteger são os mesmos que o mantêm isolado do mundo. Então aí, desde criança, para terminar aqui nossa leitura, a criança ela aprende, quando ela nasce confiante, ela tem confiança no que ela é, no que ela faz, ela segura na mão do pai e da mãe e vai. E depois, com o tempo, nós mesmos, os pais, a gente vai deixando a criança mais insegura, vai colocando os medos para que ela possa, viver. Muitas vezes a gente só exagera mesmo um pouco nos medos e vai causando isso. Ela vai aprendendo a se defender, vai aprendendo a criar muros e vai se separando do que ela mesmo é, daquela confiança que ela nasceu com ela, que ela ia e não tinha tantos medos. Então, que nesse nosso processo de ser pai, de ser mãe, que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado nos muros que a gente está colocando. Até que ponto esse muro está sendo apenas como cautela, como cuidado, e até que ponto eu estou construindo muralhas e separando minha criança da vida, do que ela veio para fazer, da confiança que ela nasceu com ela. Se você gostou, curte, compartilha e até a nossa próxima leitura.